Pastor Carlos, vem cá. Pastor Carlos vai estar ministrando ao seu coração essa noite. Já que eu falei demais, vou orar por você. Pai, eu quero orar pela vida do Pastor Carlos. Deus, eu sei que essa palavra já está no coração, já gerou expectativa, já gerou a palavra fluindo no coração dele. Eu quero declarar que o Senhor usa ele poderosamente. Usa, Pai, na sabedoria e discernimento da palavra. Oh Deus, que o seu filho não seja impedido por nada, mas seja, Pai, perseverante. Pai, fluindo naquilo que o Senhor chamou. Palavra de sabedoria, de conhecimento, flua dele em o nome de Jesus. Amém, queridos? Eita glória. Graça e paz, igreja. Boa noite. Meu irmão, no culto dos homens veio meu amigo de infância, lá da minha cidade natal de Paranavaí. Hoje veio o Rai, hoje veio meu irmão, chama João Eduardo. É o irmão mais novo, sou eu mais velho, minha irmã no meio e ele é o mais novo. Minha irmã mora em Londres e meu irmão mora aqui em Campo Grande. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aí, gente, como é que vocês estão? E o calor? Vamos mais ar-condicionado. Hoje nós vamos pregar a palavra em Ezequiel capítulo 37. Só que antes eu pegar alguns minutinhos, vou fazer tipo um quebra-gelo, assim, para quem acredita que Deus é pedagógico. Deus é pedagógico. A gente vive plenos em Deus, vamos colocar assim, pela fé. É a fé que nós somos plenos em Deus pela fé. Mas Deus é pedagógico. E pedagogia é ensino. É você transferir ensino. Isso é intencional. E Deus, ele é intencional. Se você pegar no Velho Testamento, você vai ver Deus falando para que fale para os filhos, conforme você estiver andando, fale a palavra, instrua na palavra, para que ele venha saber quem ele é, quem é o Deus dele. E isso é Deus sendo pedagógico, orientando os pais a serem pedagógicos. E no Novo Testamento, vamos agora para a nova e superior aliança. O que Jesus, usando uma nomenclatura diferente, mas ele fala assim: fazei discípulos em todas as nações. O discípulo, o que ele é? Você fazer pessoas parecidas com você. É você também sendo pedagógico. Então nós como igreja, nós temos que ser pedagógicos. Nós temos que ter uma postura para as pessoas verem em nós a palavra de Deus. E Carlos tem me cobrado disso. É da minha postura, como que a igreja está me vendo? Como que a igreja me vê na hora do louvor? Eu tenho trazido a Bíblia física. Eu não estou falando que é errado, irmão, não me julgue falando que é errado você ter a Bíblia no celular. Mas eu sou um líder, eu preciso ser uma referência. Como que está a minha postura no celular na igreja? Eu tenho me cobrado disso. Como que as pessoas veem que eu falo assim, um líder, mas será que eu tenho ficado só mais no celular do que... Então eu tenho me cobrado com uma postura pedagógica na igreja. E eu tenho tido uma postura pedagógica até quando eu subo aqui para pregar a palavra. A Luciana sabe que eu não tenho pregado as minhas palavras, a palavra que o Carlos faz. Eu tenho pregado as palavras que Deus tem direcionado, palavras mais voltadas para a palavra mesmo, mais simples porque são mais pedagógicas. Elas nos ensinam, até as pessoas que estão começando a pregar, até os irmãos que estão caminhando na fé com mais simplicidade. Então eu tenho sido pedagógico até quando eu tenho subido aqui no púlpito. E hoje nós vamos pregar uma palavra. Queria falar sobre isso, falar um pouco do Carlos antes de eu começar a palavra, do que está no coração do Carlos. Essa palavra foi Deus que me deu. Quando Deus me dá uma palavra assim, é como se fosse um upload. Ele vem e
como se fosse uma transferência, e eu vou compartilhar com vocês. Ezequiel 37, já para finalizar, como se fosse o nosso quebra-gelo, uma conversa antes da gente iniciar na palavra. Ele vai falar sobre a restauração da nação. Eu vou trazer aqui uma aplicação pessoal, uma restauração na nossa vida. Mas a palavra de Ezequiel 37, ela é uma palavra do profeta trazendo uma restauração para a nação. Então permaneçam firmes acreditando, não desanimem na nossa fé, nosso Deus não perde o controle. Eu estava aqui na hora do louvor, estava lembrando, na minha pós-graduação de gestão de projetos, eu fiz um estudo de caso sobre uma grande empresa do país, e falando, eles dão alguns artigos e você tem que desenvolver ali um estudo naqueles artigos. E naqueles artigos trazia qual que foi a posição dessa empresa quando começou o Covid. É muito interessante, porque quando começou o Covid, começou o quê? Uma crise. Começou uma grande crise. 2023 não aponta para um cenário muito bom. 2023, se você for pegar as análises, os cenários econômicos, o cenário que nós vivemos político, não aponta para um cenário muito bom. Mas é interessante que essa grande empresa, ela montou duas frentes. Ela pegou os seus CEOs, as pessoas experientes, as pessoas com capacidade de administração, e dividiu em duas frentes. Uma frente para administrar a crise, que era o Covid que tinha chegado. Como que nós vamos administrar? Pegaram aqueles homens experientes em gestão, vamos para administrar a crise. Pegaram outra parte dos homens experientes daquela empresa e colocaram para quê? Para como que eles iam administrar as oportunidades diante da crise. Então eles dividiram em duas frentes. Como que nós vamos administrar esse momento de dificuldade e como que depois nós vamos ter as oportunidades, porque toda dificuldade, isso que eu quero falar agora para você, porque aqueles homens sábios em administração, estudiosos de administração, estudiosos dos movimentos dos tempos, eles olharam para o estudo da administração científica e falaram assim: toda vez que passam por um período de crise, tem um período de oportunidade. E não é diferente para nós. Em todo momento que você estiver passando de crise, vai ter um momento de oportunidade. Então administre as suas crises, mas olhe para as oportunidades que elas vão te trazer. Então permaneça firme, acreditando que Deus não vai perder o controle. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Ezequiel 37, vamos para a palavra. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Até o versículo 10. Ezequiel capítulo 37. Eu vou fazer a leitura agora do versículo 1 ao 10. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Palavra bem conhecida. A palavra que fala quando Deus leva Ezequiel ao vale dos ossos secos. Assim diz a palavra: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Eu profetizei conforme as ordens recebidas. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram com os ossos.
Olhei e os ossos estavam cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, Deus disse ao profeta Ezequiel: profetize ao espírito. Profetizei, filho do homem. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos e o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida, se puseram em pé e eram um exército enorme. Glória a Deus. Queridos, os livros proféticos da Bíblia, eles apontam, os profetas, eles começam a sinalizar, começam a falar, a anunciar um juízo, mas não só isso. Todos os profetas, eles anunciaram um juízo, mas eles anunciaram restauração. Eles não anunciavam só um período de caos, eles anunciavam um período que ia vir de dificuldade, mas eles também apontavam para um período que ia vir de restauração. O que eu quero te falar para você? Que antes, na velha aliança, os profetas eram escolhidos. Você não falava assim: eu quero ser um profeta. O profeta era escolhido por Deus. Os sacerdotes eram escolhidos, tinha uma linhagem. Os reis eram escolhidos. Você não podia falar assim: eu quero ser um rei. Um rei era escolhido. E essas pessoas, o profeta tinha uma veste, o sacerdote tinha uma veste, o rei usava uma veste que somente o rei poderia usar. O sacerdote usava uma veste que somente o sacerdote poderia usar. O profeta usava uma veste que somente ele poderia usar. Eu não poderia colocar uma veste de profeta e sair profetizando, porque era somente o profeta escolhido por Deus que poderia fazer aquilo. Um profeta levantado por Deus. E eu quero falar para você que você, em Cristo Jesus, na nova e superior aliança, espiritualmente, você tem uma veste profética, você tem uma veste sacerdotal e você tem uma veste de governo, de rei. Então, espiritualmente, aonde você está espiritualmente você possui essas 3 vestes, que antigamente não era qualquer um que podia usar, era só os escolhidos por Deus. Agora você, em Cristo Jesus, você é feito rei e sacerdote. E aí você pode falar assim: por que profeta? Porque Jesus, quando ele fala assim: é chegado o reino de Deus, ele começa a profetizar o reino de Deus. E depois, quando ele ressuscita e nos incumbe de uma missão, todos aqueles que creem, ele não fala só, os apóstolos vão fazer isso, ele fala, é para todos os cristãos: ide e anunciai o reino dos céus e fazer discípulos. Então você tem uma vocação profética sobre a sua vida, tem um manto profético sobre a sua vida espiritualmente, que você é incumbido de levar restauração. Então você é chamado em Cristo Jesus. Todos aqueles que processam a fé em Cristo Jesus, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós e nos salvou, nos redimiu, pagou o preço e nos aproximou novamente de Deus. Você agora espiritualmente tem uma veste profética e você tem um chamado de reconciliação. Você tem um chamado de restauração. Porque o mundo que está em caos, o mundo que está separado de Deus, agora você é chamado como proclamador das boas novas. Então você tem uma incumbência profética. Aonde? Não sei. Deus vai revelar a medida do seu chamado, a medida da sua vocação. Todos nós temos uma medida, mas a sua medida, a gente pode colocar uma medida mínima, que já é muito grande para mim. Você pelo menos é um profeta de restauração na sua casa, onde você está inserido. Isso já é a sua medida, você já pode saber, essa é a minha medida. Às vezes algum pode ter uma medida um pouco maior, mas a sua medida, você já é profeta da sua casa. Você já é chamado para levar restauração para a sua casa, para onde não está faltando restauração, aonde está tendo, onde está em trevas, aonde está
as coisas não estão bem, você é chamado para ser um profeta e levar a restauração sobre esse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero pavimentar essa palavra para isso ficar bem entendido sobre a sua vida, para você entender muito bem isso, que você tem não é assim, talvez eu vou fazer isso. Você é chamado para fazer isso. Isso é sua vocação. É ser um homem e uma mulher que vão apontar restauração aonde você estiver. Então, queridos, essa palavra vem trazer um peso sobre a sua vida, porque você tem que desenvolver esse seu chamado profético. Você tem que ser um proclamador e um anunciador das boas novas, trazendo restauração onde você está inserido. Porque trazer juízo qualquer um traz, mas trazer restauração não é para qualquer um. Apontar a restauração, o caminho de restauração não é para qualquer um. Amém? Está todo mundo comigo? Todo mundo entendeu que espiritualmente você tem uma veste profética, uma veste sacerdotal e uma veste de rei? Eu não vou entrar nas outras vestes, mas isso Jesus trouxe para você. Mas é para você saber que você tem um chamado profético na sua vida. Glória a Deus. Vamos caminhar. E a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, para ver o enorme número de ossos que no vale, e os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Querido, como eu falei, Ezequiel foi um profeta usado para levar uma mensagem que Israel ia passar por um período de juízo, mas aqui nessa passagem ele está trazendo uma mensagem de restauração. E se você for pegar e estudar o livro de Ezequiel, é a terceira vez que Deus leva ele para o vale. As outras vezes Deus apontando juízo pelo pecado do povo, pela idolatria do povo. Não era Deus que estava, não, vou pesar minha mão, não. A consequência, Deus estava falando assim, ó Ezequiel, devido à consequência do pecado do povo, vai vir um período de juízo sobre eles. Mas aí Deus, a terceira vez, leva ele para o vale e fala assim, mas vai vir restauração sobre o povo. E isso acontece. O livro de Ezequiel está num período que a Babilônia toma Jerusalém, cai e eles são levados cativos. E é aqui que Ezequiel está anunciando a palavra. Ezequiel está falando assim: por mais que veio o juízo, por mais que nossos sonhos podem ser destruídos, mas vai vir um período de restauração sobre Israel. E você pode saber, vai vir um período de restauração sobre a sua vida. E é isso que fala esse primeiro versículo, para trazer uma aplicação para as nossas vidas. E a mão do Senhor estava sobre mim. Então Deus, aqui aponta a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, aqui fala do Espírito Santo. Se você for pegar uma referência desse texto, vai te levar lá em Lucas 4:1, que fala assim, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Então aqui está fazendo uma referência, apontando ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, aqui a palavra está nos falando que o Espírito Santo de Deus trabalha em seu favor para te levar em lugares de restauração. Então você pode achar que as coisas estão acontecendo na sua vida, você pode olhar para os cenários da sua vida e ver tudo dando errado, você não vê solução, mas saiba que Deus está trabalhando na sua vida para te levar em lugares de restauração, para trazer restauração para a sua vida. Então essa palavra nos aponta para isso. Então Deus está te levando, Deus está buscando, Ele está com você, Ele não te deixa sozinho para trazer restauração para a sua vida, mas para também te mostrar aonde você precisa de restauração. Então leve Ezequiel para um vale dos ossos secos, e quando você reconhece quais são os seus vales, quais são as partes da sua vida que estão sequíssimas, então o Espírito Santo de Deus não te deixa sozinho, e Ele está trabalhando para te levar em lugares, para te mostrar aonde está seco na sua vida. Para quê? Para que venha restauração. Querido, e aí para mim começa uma interação fantástica aqui para mim, entre Ezequiel e Deus,
Ezequiel como homem e Deus conduzindo Ezequiel, é uma interação fantástica. Para mim é uma das melhores interações bíblicas que nos mostram a dinâmica do homem com Deus. É top, como diria nosso pastor, aqui nesses próximos versículos discorrendo sobre isso. Então, Deus vai lá, leva Ezequiel num vale, mostra que tem muitos ossos sequíssimos. Ezequiel reconhece, e aí, o que pergunta? Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E aí Ezequiel volta para Deus, e eu respondi: Senhor, ó soberano Senhor, tu sabes. A gente vê pessoas frenéticas na fé. Fé é uma coisa muito boa. Nós temos que ter fé, pela fé. Mas nós vivemos um frenesi de fé às vezes. A gente que já tem alguns anos de caminhar de fé, a gente vê assim, às vezes, pessoa que está passando do lado de um carro top, a pessoa coloca a mão, eu profetizo, vendo uma casa, eu profetizo essa casa para minha vida, e você tem que profetizar coisas boas, não está errado. Mas é uma pessoa que ela entrou numa frenesi de fé, que ela quer tudo. Ela quer tudo. Entendeu? E aqui, Ezequiel e Deus entram numa interação que Deus mostra, e Ezequiel pergunta: mas Deus, como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Como que eu tenho que fazer? Isso não é diferente de nós. Nós temos uma coisa que se chama o quê? Oração. Senão você não precisaria orar. Você saía, eu declaro em nome de Jesus, esse carro importado é meu. Semana que vem ele chega, eu declaro essa casa, eu declaro, e eu saio assim, eu saio profetizando e tomando posse de tudo. Entendeu? Mas não, Deus tem uma medida para você. Deus é uma medida abençoadíssima. Mas você tem que ter uma interação de oração com Deus, para saber como que você vai se movimentar. Para saber, naquele período, tem coisas que não é para aquele momento para a sua vida, são mais para frente, mas Deus vai fazer. Então, aqui mostra uma interação de Ezequiel com Deus. E Ezequiel fala: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabes, eles podem. Aí Deus fala assim: profetiza. E aí o que Ezequiel faz? Vai, profetiza, e as coisas acontecem. Então nós, como crentes, nós temos que se voltar em oração para o Senhor, em períodos, em momentos de oração, para uma oração a gente também consultar a vontade de Deus, para a gente perguntar o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, nos colocar à disposição do Espírito Santo. E Deus, Ele vai te conduzir, Deus, Ele vai te guiar, Deus vai falar com você. Então esse texto nos mostra uma aplicação para nossas vidas. Se a gente fosse aplicar a importância de nós nos relacionarmos em oração e intimidade com Deus, para nós termos orientação de Deus, como que nós vamos proceder, como que nós vamos caminhar, o que nós temos que fazer, e o que Deus tem para nós no momento e para o futuro, porque Deus, Ele não fala para o momento, Deus também vai apontar para você o futuro também, coisas futuras que você vai realizar, que você vai fazer e que você vai conquistar. Amém? Então é importante nós termos interação com Deus. É fantástico esses versículos que eles vai falar em interação de Ezequiel com Deus, e Ezequiel profetizando segundo Deus orienta, segundo Deus fala. Ezequiel não profetiza ao léu, Ezequiel não profetiza conforme ele quer, Ezequiel profetiza conforme as orientações que o Senhor está o dando. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei, Ezequiel fala assim: Senhor, esses ossos podem voltar a viver? Deus fala assim: sim, eles podem voltar à vida. E ele fala: profetiza. Então você, como um profeta da nova superior aliança, Deus está esperando ser consultado e para Ele te dar diretivas para você profetizar sobre vales de ossos secos, para você profetizar sobre ossos sequíssimos, que
Ele quer mostrar sobre a sua vida ou aonde você está inserido. Então se relacione com Deus. Se relacione com Deus, porque Ele vai te direcionar para você profetizar sobre ossos secos, e esses ossos tornarão a viver. Amém, glória a Deus. Então, como Ele me disse, profetizei esses, versículo 4. Então, como Ele disse, profetizei estes ossos, profetiza esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, farei parecer carne sobre vocês, e vos cobrirei pele, porei um espírito, e vocês tornarão a vida. Então o Senhor saberão que eu sou, então vocês saberão que eu sou o, vamos lá, mais uma vez, então vocês saberão que eu sou o Senhor. No final do versículo 7, então sua vida, fala assim: o que Deus quer fazer na minha vida? O que Deus quer fazer através da minha vida? O que Deus quer me usar? Aqui fala bem claro no final do versículo 7. Então vocês aqui tá, não é Ezequiel, você saberá, vocês, que é para todo mundo saber, não é só não está só Ezequiel aqui, que Deus está falando para Ezequiel, vocês, todo mundo saberá, Ezequiel, que eu sou o Senhor. Então Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa, para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Então Ele quer trazer restauração sobre a sua vida. Tem um pastor, me desculpe aí a brincadeira, mas tem um pastor amigo nosso, meio da Luciana, que ele fala que Deus é exibido. Fala brincando, assim, que Deus é exibido. Por quê? Porque Ele gosta de aparecer através da sua vida. Porque Deus espera ser glorificado através da sua vida. Deus, Ele não te deixa sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você o tempo todo. Para quê? Para trazer restauração, para trazer vida nos vales de ossos secos sobre você, sobre a sua casa, aonde você está inserido, aonde você está. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Então, quando você entende que não é mais só por você, quando você entende que não é mais só as suas ambições pessoais, que as coisas vão além disso, que você está posicionado como um profeta de restauração, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que venha a vida, você começa a deixar um pouco as suas vaidades, você começa a deixar um pouco o seu querer por uma coisa muito maior. E muitas vezes você vai ter que abrir mão de alguns desejos particulares, que não está na dinâmica de Deus para a sua vida. É duro escutar isso, né? Hoje em dia, que nós vamos ter que abrir a mão de algumas coisas, pelo menos às vezes por enquanto, para que venha a restauração, para que você venha ganhar mais, para que o coletivo venha ganhar. Eu quero trazer para uma visão familiar. Quantos pais eles estão tendo suas ambições pessoais conquistadas? Quantos pais estão tendo sucesso nas suas empresas, ganhando milhões de reais, mas o seu casamento é só de fachada? O seu casamento está destruído. Às vezes nem no mesmo quarto dorme. O cara tem uma mansão, 8 quartos, ele dorme num quarto, a mulher dorme no outro. Vai para a festa de mãozinha dada, vamos disfarçar. Eu conheço um casal desse jeito. É social, não dorme nem no mesmo quarto. Cara bem sucedido, profissional bem sucedido, um homem respeitado na sociedade. Suas ambições estão todas realizadas, suas ambições pessoais. Só que sua família é um fracasso. Ele é um traste como homem. Você conhecer a vida pessoal dessa pessoa, quem ele é dentro da casa dele, e fora ele é aplaudido, dentro da sua casa, misericórdia. Então é isso quando eu falo para você, de você deixar.
E às vezes você pode fazer isso na igreja, tá? Você está pensando só no seu ministério. Que os outros, que se lasquem. Eu trabalho aqui dentro da igreja, todo mundo acha que é para o coletivo, mas eu estou trabalhando só para o meu ministério. Estou trabalhando só para minhas coisas dar certo. Se o irmão der errado, eu estou dando risada, eu estou gostando. Se ele cair aqui agora, quebrar a perna, foi bom. Porque vai ficar uns 3 meses sem subir no púlpito, eu vou subir mais. Forte, irmão. Oh, glória. Eita Deus. Você desestruturou, né? Até eu fiquei meio desestruturado. Ai, ai. Vamos lá, versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Olha só, ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, e não havia espírito neles. Então, o que aqui está nos apontando no versículo 7? Isso é muito importante, hein? Isso é muito importante para a sua vida. É muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito discernimento dos tempos. Eu tenho muito discernimento do que está profeticamente, do que está acontecendo em território. Mas aí, quando as coisas começam a acontecer, eu começo a entrar em crise. A Luciana fala assim: oi, como que é? Como é que você fala? Aprende a discernir o tempo. Aprende a discernir os tempos. Eu tenho uma unção de Deus, de discernimento dos tempos, das movimentações. E às vezes eu estou discernindo os tempos. Eu estou vendo. Deus está me apontando para o vale. Deus está me apontando. Eu estou na interação de Deus. Vou profetizar. Só que aí, a hora que as coisas começam a acontecer, você tem que esperar o tempo das coisas acontecer. Aqui está falando que os ossos. Então, aqui está falando do processo de restauração. Toda restauração tem um processo. Então, o versículo 7 para a nossa vida, para a nossa aplicação, está nos apontando para um período de restauração, um processo de restauração. E muitas vezes nós não conseguimos esperar e viver os processos da restauração. Processos. Cada osso se juntando com o seu osso. Os nervos, os tendões, a pele. Aqui fala das coisas que estão tudo bagunçadas na sua vida. O que está tudo destruído na sua vida. A área que está destruída na sua vida. Aonde está seco na sua vida. Aqui fala tudo se organizando no seu devido lugar. Aqui fala do processo de organização. Aqui fala quando você entende que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Que você entende que o Espírito Santo de Deus não te deixa sozinho, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para vir restauração, que Deus te ama, que você é amado por Deus, que Deus não te abandona, e que Deus está trabalhando, que Deus te ama, que Deus não está te abandonando nunca, e que Deus sempre está junto com você, te conduzindo, te chamando para a restauração. E muitas vezes nós somos resistentes, mas chega uma hora que isso vem, que nós nos rendemos, que nós vemos aonde estão os vales de ossos secos, e aí nós entendemos que nós temos que se posicionar e profetizar sobre aqueles ossos, para que venha restauração. E aí eu me ponho na presença de Deus, eu me coloco em oração, eu me coloco em intimidade com Deus, para mim saber como que isso vai ser feito, como que Deus quer que isso seja feito, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me posicionar, como que eu tenho que agir. Aí eu começo, e as coisas começam a se organizar, começa a vir vida. Só que aí nós temos que respeitar o processo. E muitos não esperam esse processo. Muitos não conseguem passar pelo tempo que as coisas estão começando a se organizar. Queridos, quem está comigo, me acompanhando, entendendo, está claro, nós estamos caminhando na palavra, caminhando pedagogicamente,
caminhando para que venha entendimento, para que não se desvie a palavra, para que eu não abra caixas, que eu não divague na minha ministração, para que todo mundo entenda, para que fique fácil o entendimento, porque como eu falei, quando eu trago a palavra não é mais por mim, é por vocês. Então quando eu venho aqui, eu não venho falar o que eu quero, eu venho falar o que Deus quer. Então a partir do momento, cara, eu aprendi isso, o dia que eu aprendi isso na minha vida, as minhas palavras mudaram, mudou a movimentação, mudou assim a unção. Porque quando eu comecei a ministrar, eu ministrava porque o Carlos queria ministrar. Agora quando eu entendi que não é mais por mim, aí o que aconteceu? Eu mudei até minhas palavras, eu mudei até o jeito que eu faço, porque eu não falo mais do que eu quero, eu tenho que falar da melhor forma que as pessoas vão entender, porque não é mais o Carlos, é Deus usando o Carlos. Então, se vocês veem, eu vou muito simples, vou no texto, pedagógico, gente, por isso que eu comecei pedagogia. As minhas palavras aqui são pedagógicas para todo mundo, para o maior ao menor, entendeu? Então, assim, para a gente caminhar, eu não fico abrindo, eu não vou lá, entendeu? Eu vou, me atenho, assim, para a gente caminhar, para todo mundo entender, todo mundo tem que estar entendendo, todo mundo tem que sair daqui. E a hora que perguntar assim, o Carlos ministrou, foi bênção, no final a gente orou, veio aquela unção. Mas qual que ele ministrou? Não sei, não lembro direito a palavra. Ele falou de umas coisas lá, pá. Não, o Carlos falou de Ezequiel, ele falou que Deus ama a gente, que Deus quer restauração na nossa vida, e que se eu me relacionar com Deus, eu vou ver essa restauração. Amém, glória a Deus, já acabou, já está certo, já pode ir embora para casa. Feliz da vida, é isso daí, você entendeu? Deus passou o recado, precisa mais. Você já vai começar a viver restauração na sua vida. E não é o Carlos, é o Espírito Santo de Deus que quer fazer isso na sua vida. Glória a Deus, vamos continuar? Hoje eu estou meio impossível, querido, vocês me perdoem. Meio atacado. Mas eu sabia, ontem a Luciana falou assim, você está... O que está acontecendo com você? Eu falei assim, amor, você vai ver depois. Você está chorando? Calma. Até amanhã à noite você descobre. Eu não falei isso, ela ficou brava comigo. Ela pegou ontem, eu estava de manhã chorando. Mas chorando assim, não triste, chorando Deus ministrando no meu coração, Deus falando comigo. Aí ela falou assim, amor, ela falou, você não fala pra mim? Eu falei assim, calma, espera. Tá bom, amém, glória a Deus. Deus está dando vitória. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles e receberam-se vida e puseram em pés e eram um exército enorme. As coisas, elas vão se organizar. Quando você entende que Deus quer que venha vida onde está seco, qualquer área da sua vida, eu quero que deixe Deus, o Espírito Santo ministrar. Nós vamos orar no final. Qual que são as áreas da sua vida que estão secas? E que quando Deus quer te levar num caminho de restauração, num caminho para que venha vida, as coisas vão começar a se organizar. Como eu falei, os processos. Como eu falei no versículo 7, vão ter os processos. E quando tudo estiver organizado, quando você falar assim, uau, cada um tem um tempo. Cada um tem uma caminhada. Ela é rápida? Não. Se você vê o que Ezequiel estava falando para o povo de Deus, estava falando para Israel, que Israel tinha acabado de ser levado cativo, era exatamente isso. Não vai ser rápida a restauração, mas ela virá. Ela vai acontecer. Não vai ser rápido como você imagina e como você quer, mas ela irá acontecer. O contexto dessa palavra, se você estudar, você vai ver isso. Mais uma vez, eu tenho alguns dicionários bíblicos, alguns comentários bíblicos em PDF. Quem quiser eu mando, mas eu não mando no grupo, eu só mando para os interessados, quem me pede.
Aqui na igreja teve, eu acho que 2 ou 3 pessoas que me pediram já. Eu mandei. Para você entender, quando você for levar uma palavra, principalmente aqueles que estão trazendo palavra. Cara, eu vou ver Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Eu vou lá num bom comentário bíblico, leio o comentário bíblico. Leio Ezequiel 37, no comentário bíblico. O que aquele autor respeitado, eu tenho comentários bíblicos confiáveis, entendeu? Aí eu leio, por quê? Não é que eu vou pregar o que aquela pessoa está falando, mas aquilo lá vai evitar eu cometer erros, de eu falar, eu tenho uma responsabilidade de eu não falar uma coisa que eu estou achando, de eu não sair do contexto, de eu não ferir a palavra de Deus. Então isso vai me ajudar de eu não interpretar mal uma palavra, e eu não sair do contexto, e eu ensinar para vocês uma coisa errada. Amém? Então, depois dessa interação, que vem restauração, que as coisas vão para o lugar, que tudo se organiza, isso vai levar um tempo, mas vai acontecer, e vai valer a pena. Aí você vai chegar, vão parar no uau, aí você vai olhar, uau, Deus me levou no vale, me mostrou os ossos secos, e me mostrou que eles iam viver, e agora eu estou vendo vida. Aí você fala, uau, tudo aquilo que você sonhou para a sua vida, tudo aquilo que você almejou melhorar, tudo aquilo que você almejou conquistar, tudo aquilo que você almejou avançar, tudo aquilo que você almejou restaurar, não sei lá, nos filhos, no casamento, na profissão, nas finanças, nas suas imoralidades pessoais que você queria vencer, você fala assim, uau, agora está tudo no lugar. Você olha assim e fala, uau. Só as coisas organizadas não vai ser o suficiente. E a palavra aqui, ela termina com isso, porque depois que os ossos foram para seus ossos com os ossos, tendões com tendões, que veio carne, que veio pele, que tudo se organizou, depois Deus fala para Ezequiel profetizar que venha o Espírito, vida. E aqui arremete a mesmo, se você pegar uma referência para essa palavra, vai estar a mesma referência que quando Deus em Adão sopra o ar, fôlego, sopro de Deus, a vida. Então é a mesma. Você pode ver que primeiro você vê o processo que Deus está usando Ezequiel. Primeiro Deus forma o homem do pó da terra, e depois você vê o mesmo processo aqui. Você vê o mesmo processo. Então a Bíblia ela não vai se contradizer. Se você pegar ela do começo ao fim, se você não isolar um versículo, porque tem gente que isola um versículo e fala isso aqui não. Se você pegar se você pegar e ver como eles estão se ligando os versículos, os assuntos que falam do mesmo versículo que falam dos mesmos assuntos, você vai ver que aqui, como Deus criou o homem do pó da terra e soprou o Espírito, aqui é o mesmo jeito que Ezequiel está falando. Então, os ossos, tudo foi organizado, só que diferente, né, os contextos, mas é a mesma Deus, o mesmo trabalhar de Deus, Deus agindo da mesma forma. E aí Deus vai só para vida sobre aqueles corpos, porque eles já estavam organizados, já estava tudo no lugar. Só que isso não vai ser o suficiente. Você vai precisar caminhar com a vida de Deus, com o Espírito Santo de Deus, para que as coisas funcionem. Você vai precisar, além de você participar de uma dinâmica com Deus para restauração, porque depois que as coisas está tudo no lugar, tem muita gente que acha que já não precisa mais de Deus. E o que vai sustentar as coisas no lugar, o que vai fazer as coisas permanecerem no lugar, vai ser a presença do Espírito de Deus. O que vai permanecer? O que vai sustentar? O que vai te sustentar? O que vai te sustentar num caminho de vitória? Porque Deus ele não quer que você levante e depois volte a cair. Porque tem muita gente que se levanta e depois volta a cair, que consegue uma restauração, mas depois lá na frente se esbarra, porque se descuidou, porque ela abandonou, muitas vezes ela deixou de lado a vida de Deus, deixou de lado o Espírito Santo de Deus. Então, quando as coisas estiverem tudo em ordem,
saiba que o que vai sustentar, o que vai trazer permanência, vai ser a vida. Vai ser a vida de Deus, vai ser você caminhando junto com Deus todos os dias. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer sustentabilidade, e é isso que Deus quer. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É um Deus geracional. É um Deus que Ele quer que o que começar na sua vida seja sustentado para as próximas gerações. Então, a vida de Deus, quando a vida de Deus permanecer, que você vai ter sustentabilidade do que Deus fez na sua vida. Então tem muita gente, Deus fazendo coisas maravilhosas, mas chega uma hora ela já não começa a andar tão perto de Deus, ela começa a sair um pouco da presença, ela começa a deixar um pouco a vida de Deus, ela não começa mais, tira os cuidados, o que ela fazia antes, e aí depois ela tem que, às vezes, ela tem que viver de novo um processo de restauração. Ela tem que voltar um caminho que ela já percorreu, porque ela se descuidou, ela saiu da presença, ela não teve o cuidado de permanecer com Deus, permanecer junto com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E vamos lá. E o profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Então o Espírito Santo de Deus vai trazer a vida que precisa para o que Deus construiu se sustentar. E aí, no final do versículo 10, era um exército enorme. Queridos, aqui, como eu falei, o profeta Ezequiel estava usando Deus para apontar uma restauração para a nação de Israel. E a gente trazendo uma aplicação, como eu trouxe, todos esses versículos, trazendo uma aplicação pessoal para a sua vida, para a vida de cada um. E vá pensando quais são as áreas da sua vida que você precisa, que Deus, o Espírito Santo vai te falar, que você precisa de restauração, que precisa que venha vida, para começar um processo de você viver coisas maravilhosas em Deus, pelo Espírito Santo. E aí, ele termina, era um exército enorme. O que um exército significa? Força. O que um soldado representa? Força para guerrear. Batalhas vencidas. Então, através da sua vida, através das restaurações que Deus quer trazer sobre os seus vales, Deus quer levantar você como um soldado, um homem experiente, uma mulher experimentada em batalhas, uma pessoa adestrada para a peleja, uma pessoa que sabe, que já viveu, que caminhou os processos, que caminhou a interação e a dinâmica com Deus, e uma pessoa que está habilitada como um exército para libertar os outros, para trazer vida e restauração sobre pessoas. Então você pode falar assim: ei Carlos, mas eu não quero ser um pastor, eu não tenho um chamado de missionário, eu não tenho um chamado de ministerial. Mas quando você passa por esse caminho, você sabe conduzir outras pessoas, e às vezes pode ser uma pessoa que está lá no seu trabalho, às vezes pode ser um amigo seu de infância que você vai ajudar nesse processo de restauração, que você vai juntar nos braços. Às vezes pode ser um filho, um esposo, uma esposa, não sei, tem muitas pessoas aí, mesmo você não sendo um pastor, um líder ou um missionário, sei lá, que você pode sim se colocar como uma pessoa poderosa em batalha, para você guerrear e para você restaurar, para você trazer restauração. Então Deus quer que através dessa restauração, que você se levante, não somente as coisas organizadas, mas que a vida de Deus esteja com você, e como um poderoso soldado, como um poderoso homem de Deus, habilitado e capacitado para ser um portador das boas novas, um proclamador das boas novas. Amém? Vamos terminar? Vamos partir para a gente finalizar. A gente orar para que
que venha restauração sobre os vales de ossos secos nas nossas vidas. Todos nós podemos olhar para nós e clamar a Deus. E eu tenho falado com Deus. Eu tenho falado com Deus e tenho falado assim: Deus, o Evangelho é poder de Deus. E nós temos que viver um Evangelho com o poder de Deus. E o poder de Deus é restauração, é vida nas pessoas. Exatamente essa dinâmica de Ezequiel 37. É isso acontecendo na vida das pessoas. É vindo restauração sobre as pessoas. E você cada vez mais capacitado, habilitado para ser um ajudante de Deus, vamos colocar. Um soldado de Deus. E então nós temos que cada vez estar mais firmes para viver um evangelho de poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Assim diz a palavra. Assim diz a palavra. Eu tenho que ter essa consciência, porque eu tenho que caminhar na palavra. Assim o Espírito Santo de Deus todos, desde o Atos dos Apóstolos, vai me mostrar as pessoas cheias do Espírito Santo, a unção que vinha de cura, a unção que vinha de milagre, a unção que aquelas pessoas caminhavam de restauração com Deus e o nome de Jesus. Então são três coisas. Para a gente ter um evangelho com o poder de Deus, a gente na palavra, no Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. A gente se movimentar como igreja, porque assim diz a palavra, pronto e acabou. É o que Deus está falando. Então o que Deus está falando sobre a sua vida, não deixe as outras vozes, consulte os céus, faça uma dinâmica dos céus, cesse as vozes do que as pessoas estão falando sobre você. O que a palavra, aí você fala assim, mas o que Deus fala de mim? O que a palavra está falando de você? O que o pastor pregou lá em Efésios 1? O que Jesus conquistou espiritualmente para você? Quem tomou posse daquela palavra? Eu durante a semana eu tomei posse daquela palavra. Eu falei assim, cara, eu sou abençoado espiritualmente. E aí, cara, quando você pela fé, não é mais você na sua força que vai fazer as coisas, é o Espírito Santo de Deus que vai agir em seu favor, e as coisas vão começar, e você de repente, olha só o que Deus fez, e as coisas vão começar a acontecer. Não vai ser na sua força, não vai ser no seu desempenho, você só vai se posicionar em Deus e com Deus, só isso. Quem vai fazer é Deus, quem vai concluir é Deus. É na força do Evangelho, é na força do Espírito Santo. É Ele que vai fazer certas coisas na sua vida. É Ele que vai trazer restauração. É o sopro de vida, é dele na sua vida. Então quem está precisando que venha a vida, que venha a restauração, se põe de pé. Se põe de pé. Vai falando com Deus, para Deus te mostrar, para uma posição, para que sim, um despertar, um agir de Deus. Sou perfeito, me dás o que eu não mereço, transforma todo o meu ser para a tua glória. Tu és meu campeão, gigantes caem ao chão imbatível, a batalha já venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e eu seguro esse
alto lugar, imbatível, com o Deus que tudo conquistou. Agora eu posso ver, me ensinas a receber, tudo te entregarei para tua glória. Tu és meu campeão, gigantes caem aos imbatível, a batalha já venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, em ti eu seguro estou, assentado no mais alto lugar, imbatível, com o Deus que tudo conquistou. As muralhas cairão, eu tenho autoridade. Você está na presença do Pai, um Deus que te ama, um Deus que não te abandona, um Deus que está falando assim: ei, não importa os erros, vamos recomeçar de novo. Eu estou aqui para recomeços. Eu estou aqui para recomeços. Eu estou aqui junto, eu não te abandonei. Eu não te abandonei, eu não vou te abandonar. Muitas vezes eu posso não concordar com o que você fez, mas eu não vou te abandonar. E eu estou aqui para recomeçar. Eu estou aqui para um tempo novo. Eu estou aqui para te trazer, para te conduzir para um lugar de restauração. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é meu filho, você é meu filho. Eu estou com você. Nós estamos juntos, nós estamos juntos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus, ele está disponível para restauração, para um tempo novo. Se posicione. Aquele que tropeçou, aquele que caiu, aquele que está caído, se levante, porque assim diz o Senhor. É um tempo de falar para os vales: vales vão vir vida, vai ter vida. Aonde está seco, terá vida. Vida. É um Deus que te ama. Tem gente que está precisando escutar: Deus te ama. Você é amado por Deus. Você é amado, Deus não vai te abandonar. Deus não te abandonou. Deus esteve junto com você todos os dias. Deus viu cada lágrima sua. Deus esteve junto com você nos momentos difíceis. E Ele está falando assim: ei, vamos caminhar para momentos alegres. Vamos caminhar para momentos felizes. Vamos caminhar para se posicionar como um grande exército. Vamos se posicionar em vitória, que um grande exército, quando Deus forma um exército, Ele forma para vitória. É o Senhor dos exércitos. Então Ele quer te conduzir para vitória, para você ser mais do que vencedor. Isso não é uma palavra motivacional, isso não é uma coisa para te animar, isso não é uma mensagem para te deixar feliz. Isso é uma mensagem para trazer vida, para trazer restauração, para falar que tem cura, para falar que Deus te ama, para falar que Deus está com você. Somos nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça Espírito Santo de Deus, é um oceano, nós liberamos uma unção de amor nesse estamos lugar. afogando. Senhor, uma unção de amor, de constrangimento. Você não está sozinho. Show! Cura e restauração. Nos atrai a redenção.
Receba o amor de Deus, receba a cura. Cura você quais são as feridas do seu coração. Deus está acessando, acesse, abra o coração, deixe ser acessado. Deus quer trazer cura. Ele me ama, Ele me ama. Receba amor, sente-se abraçado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vamos somar ondas de amor, ondas de amor. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você está na liberdade, você está na presença. Se quiser vir para frente, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar no chão, se você quiser sair correndo em volta da igreja, eu estou pedindo aos intercessores, aos pastores, vocês estão na liberdade de orar pelas pessoas. Vocês estão, solta o leão, solta o leão, solta o leão, deixa bradar, deixa rugir, solta o leão que está de dentro de você. Intercessores, sintam-se na liberdade de orar pelas pessoas, sintam na dispensação do Espírito Santo, amém? me ama, Ele Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho, você nunca, Ele nunca te abandonou, você nunca esteve só, todo sentimento de abandono. Agora nós damos uma ordem, recue, seja preenchido pelo amor de Deus, seja preenchido, seja cheio de amor, todo espírito de abandono, agora nós damos um comando nas regiões celestiais, todo espírito que está se aproveitando do abandono, nós te repreendemos, e é na autoridade que nos foi outorgada, na autoridade do nome de Jesus, que abram espaços para o amor de Deus. Espírito Santo de Deus, retroceda. Espírito que vem se alimentando do abandono, retroceda em nome de Jesus. Seu lugar não é aqui, sai em nome do Senhor Jesus. Sai. Essas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Nós declaramos vida, o amor de Cristo. Tempo novo, Senhor. Tempo novo. Uma nova movimentação. Uma nova movimentação. Pessoas posicionadas na palavra. Assim diz a palavra.
pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas reivindicando a autoridade, o nome de Jesus, o poder que está no nome de Jesus. Um grande exército se formando, Senhor, um grande exército poderoso em batalhas, vitorioso, restaurado, cheio de vida, no poder do Evangelho, no poder de Deus, Senhor. Um start, Senhor, um start de áreas, Senhor, pessoas que muitas não estão compartilhando situações, coisas que estão no coração, situações que às vezes não comentaram com ninguém, o secreto, Senhor, o secreto, Senhor, vindo vida, Senhor, vindo vida, cura. Deus está falando assim, muitas vezes você pode ter se lamentado, coisas que você nunca contou para ninguém, coisas que você nunca comentou, coisas que aconteceram na sua vida, ou seus sentimentos, e você pode nem ter falado com Deus, você podia estar falando para você mesmo, mas o Senhor está te falando, eu estava ali, eu estava te escutando, eu estava junto com você, e é nessas coisas, é nisso que eu quero agir, é nisso que eu vou trabalhar, é nisso que eu vou trazer um novo tempo. Então, o secreto, pessoas que estão em secreto, sentimentos secretos, situações secretas, que você nunca comentou com ninguém, que você nunca compartilhou com ninguém, o Senhor sabe, o Senhor te escutou, e Ele está junto com você, para trazer vida, para trazer restauração, para trazer, arrancar esse sentimento, e quando você lembrar disso, você vai lembrar, mas você vai falar assim, ei, o Senhor mudou minha sorte, o Senhor mudou minha história, a dor vai cessar, a dor vai cessar. Espírito Santo de Deus, dores do coração sendo curadas, Pai, nós declaramos vida, corações curados, Pai, sentimentos eles vão ser expostos, você vai compartilhar, mas vai compartilhar o que o Senhor está fazendo, não vai compartilhar somente um episódio triste, um sentimento triste, não vai compartilhar somente uma dor, uma ferida, você vai sim compartilhar algo que te feriu, mas é algo que foi sarado, o Senhor que te sara, o Senhor que traz vida, o Senhor que traz cura sobre você. Tem alguém que quer oração específica? Alguém que está angústia? Hoje eu passei o dia angustiado, meu irmão. Hoje eu passei o dia, eu falava assim, aquieta de alma, aquieta de carne. Colocava a mão na cabeça assim, falava assim, não. Alguém quer oração, alguém que está se sentindo angustiado, alguém que está sentindo pressão, alguém que tem sentimento, tem dor. É o que eu falei, pode ser coisas que você nunca falou para ninguém. Esse é o seu momento de você vir aqui e a gente orar por você. Na liberdade. Esse é um momento de cura. Esse é um momento de restauração. Um momento de vida. Porque é o Senhor que traz vida para você. Coração do amor que faz mudar o mundo.
digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno na minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo. e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu Fundamento. eu vou confiar. Receba! Seja cheio! Seja cheio do Espírito Santo! Seja cheio! Seja cheio! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Abalado. eu vou construir Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Confia somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou E a Ele a glória, a Ele a Glória. a Ele a Glória. pra sempre
sempre. Amém. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Espírito Santo, a Ele a glória, Barulho dos quatro pra ventos. sempre. Amém. E vida, venha vida. Nós profetizamos, Senhor, a sua palavra diz, nós profetizamos vida. Assim diz o Senhor. Venha vida, venha vida, venha vida. Nós profetizamos vida como igreja, na autoridade da palavra, do Espírito e do nome do Senhor Jesus. Pra sempre. Nós declaramos vida sobre cada casa, sobre cada pessoa aqui, sobre cada família. Vida! A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém, amados. Entenderam a palavra? O profeta profetizou para ossos. Entenda, essa semana vocês vão profetizar em coisas que ninguém acredita, que você pensa que não tem ouvidos. Fala para ele: ei, ouça a palavra do meu Deus. Está sem serviço, meu irmão, não está viajando o suficiente. Fala para ela: ouça a palavra do meu Deus. Que haja vida nessa situação. Tem uma semana liberando a palavra de Deus. Fala para os seus problemas: ei, eu na minha força eu não tenho nada, mas ouça a palavra do meu Deus. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Fala para o seu problema a palavra do seu Deus. Aleluia. Tenha, mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém.